Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no vilão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Aleluia. Sim, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Com essas passagens, meus irmãos, eu entro na sua casa, eu cumprimento você com a paz do Senhor. A palavra do Senhor está referindo para mim e para você, para a gente observar os caminhos da formiga, para a gente se tornar uma pessoa sábia, para a gente olhar os caminhos dela, para a gente refletir e aplicar em nossa vida. Quando a preguiça toma conta, você não está preparado para pagar as contas, para crescer, para ter a liberdade de comprar o que você quiser, É por isso que Deus está mandando para mim e para você, para a gente observar os caminhos da formiga. É verdade. Porque na época de verão, não sei se você já pegou um tempo, olhar as formigas, elas sempre buscam, elas sempre trabalham. Elas não param não. E é um inseto tão útil, Deus manda para a gente observar os caminhos delas, o que elas fazem. E assim, para a gente se tornar uma pessoa sábia. É importante, meus irmãos. A palavra de Deus não está mentindo para mim e para você. Porque uma pessoa preguiçosa não tem como para crescer. Uma pessoa que não gosta de trabalhar, não tem como para você ter um pão para comer amanhã. O dia é difícil, meus irmãos? Eu e você devemos considerar a maneira das formigas e ser sábio. Se não nós preparamos, nós não devemos ficar surpresos quando chegar os tempos difíceis, meus irmãos. Estas são as palavras que o nosso Pai Celestial deu a Salomão para avisar a todos nós, para preparar nós para tempos difíceis e para a gente observar a pequena formiga que é capaz destas coisas. É verdade, meus irmãos. Quando você olha para formigas, que é capaz de armazenar as provisões na época de verão, elas preparam, para os tempos difíceis. Isso Deus está falando para mim e para você. Para a gente se preparar para os tempos difíceis, para a gente trabalhar, não deixar a preguiça tomar conta da nossa vida. Amém? Este é o meu canal, Autoespécie Senhor. Meu nome é Júnior Henry, seu irmão em Cristo. Antes que eu aprofunde na palavra dos meus irmãos, eu estou pedindo a você, não esquece de deixar um like no vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho de notificações para não perder um vídeo que eu vou trazer para você. Amém? Vamos entrar na palavra, meus irmãos. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. E é verdade, meus irmãos. Porque as formigas, elas não têm nem chefe, nem supervisor. Quando você olha os caminhos, da formiga, você não vê uma formiga ficar parada, olhando, as outras formigas passando. Não, elas fazem um caminho só, Na direção que elas vão, é lá que elas vão buscar as coisas. Isso é importante para a gente aplicar em nossa vida. No trabalho que você está, você não precisa ter um supervisor, um líder, está em cima de você para você trabalhar. Mesmo o líder está, o supervisor está ou não, tem que continuar trabalhando. Isso está dizendo a palavra. Quando você deixar a preguiça tomar o espaço do trabalho, não tem como para prosperar, não tem como para crescer. Você não vai se preparar para os tempos difíceis. É por isso no trabalho, meus irmãos, o que você tem que fazer, faz. O supervisor, o dono da empresa, não precisa estar para você trabalhar. Porque você depende da empresa para pagar suas contas. Você depende da sua empresa, para pagar o aluguel. Você depende da empresa para ter liberdade financeira, para você comprar o que você quiser, Por isso a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, para a gente olhar, observar os caminhos da formiga, como elas buscam. Tem pessoas, meus irmãos, que é tão difícil, Pessoa tão preguiçosa. Precisa um líder, um supervisor, tem que estar lá para essa pessoa produz, para essa pessoa trabalha na empresa. Não pode ser assim. Um servo de Deus não pode ser assim, não. Você não pode ser assim, não.
Porque você depende da empresa, né? O que você tem que fazer? Faz! É assim, você vai prosperar, você vai crescer, você vai estar preparado para os tempos difíceis. Porque você não sabe amanhã o que vai vir, né? É por isso a gente tem que aplicar isso em nossa vida. Porque tem pessoa que é tão preguiçosa, né? Se o chefe não está, a pessoa não vai trabalhar, a pessoa não está continuando produzindo o que ela está fazendo, né? Mas quando essa pessoa vê o líder está chegando, o supervisor está chegando, essa pessoa está demonstrando, está trabalhando, está fingindo. Não pode ser assim. Você tem que continuar fazendo o que você tem que fazer. O dono da empresa não precisa estar. O líder, o supervisor não precisa estar em cima de você para produzir, para trabalhar. Não, porque você depende da empresa, né? Para ter um salário no final do mês, para pagar suas contas. Isso Deus está esperando para mim, para você, para a gente olhar, para a gente aprender nos caminhos da formiga e para a gente aplicar em nossa vida. Assim a gente vai ser uma pessoa sábia. É importante, meus irmãos. Tem algumas pessoas, né? A pessoa fica com o braço fechado, não faz nada, não sabe de trabalhar. A pessoa vai prosperar. Você tem que comer. É por isso não pode deixar a preguiça tomar conta na sua vida. A gente tem que trabalhar, lutar, correr atrás, né, meus irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz no Provérbios 18, versículo 9. Diz assim: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. É verdade. Porque se você se relaxar no seu trabalho, você é o irmão, o que destrói. Não tem como para crescer. Você não tem como para comer um pão. Você está destruindo a sua vida. Você não está crescendo. Se você está relaxando no seu trabalho, né, meus irmãos? Porque mesmo o líder está ou não, o supervisor está ou não, tem que continuar fazendo o que você tem que fazer. Porque no final do mês você vai precisar o salário, a remuneração do seu trabalho para pagar as contas, para pagar aluguel, né? Para comprar um pão, né? Para sua família, para seus filhos, para comprar um sapato, para comprar uma roupa para seu filho, para sua filha. O que a gente tem que fazer? O líder está ou não, a gente vai continuar fazendo o serviço. Até, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, o Rei que veio sobre essa terra, quando você olha no Marcos capítulo 6, que Jesus veio sobre essa terra, amor por nós. Mas Deus, ele é lá carpinteiro, né, meus irmãos? Ele é lá carpinteiro. Jesus não veio sobre essa terra para fazer uma vida como nós. Mas a palavra do Senhor diz assim: ele era carpinteiro, ele aprendeu uma profissão, né? É uma demonstração. O nosso Senhor, nosso Salvador, deixou isso para nós como exemplo. A gente tem que aprender uma coisa. A gente tem que ter uma profissão. Além dessa profissão, a gente vai ter que a liberdade financeira. A gente vai ter como, né, para pagar as contas. Isso é exemplo o nosso Senhor deixou para nós. A gente tem que aprender uma coisa para viver, para sobreviver, para comprar um pão. Jesus, o nosso Rei, vem morrer por nós, mas ele era carpinteiro. Isso é um exemplo para mim e para você, que ele deixou para nós. Porque ficar com mão cruzada, deixar a preguiça tomar conta, não tem como para crescer, não tem como para prosperar para os tempos difíceis, não tem como para prosperar. Isso que o nosso Senhor deixou isso para nós. Ele não vem para fazer uma vida como nós, mas ele aprendeu uma profissão. Isso é exemplo, né, meus irmãos? É assim também como tem pessoa tão preguiçosa. Quando você chegar nessa casa dessa pessoa, né, você já vê essa pessoa preguiçosa. Porque a pessoa deixa a panela na pia, os pratos na pia, né, bagunça a casa. Não, um servo de Deus, uma serva de Deus não pode ser assim. Eu não estou falando se você trabalhar a semana toda, né, que você não precisa descansar. Você precisa descansar sim, para retomar força, né? Mas se a pessoa deixar tudo na pia, né? A pessoa está assistindo televisão, ou a pessoa está no Facebook, mas tem um monte de coisa, né? Panela suja, né? Os pratos na pia tem que lavar, porque não é só no serviço, na sua casa, né? Você tem que mostrar que você não é uma pessoa preguiçosa, porque com a sua casa, né? Preparar a sua casa, né? As coisas estão limpas, as panelas, passar vassoura lá dentro da casa é importante. Mesmo na sua casa, né? Você está trabalhando, faz as coisas, roupa para lavar, né? Pratos, arrumar as coisas, limpar tudo dentro da casa, isso é importante. Isso está demonstrando que você não é uma pessoa preguiçosa.
né, meus irmãos? Isso é o que está dizendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, para a gente não deixar a preguiça tomar conta da nossa vida, né? É importante também, meus irmãos, você que tem filho, né, tem que aplicar isso na vida do seu filho ou da sua filha. Quando a sua filha ou seu filho chega a uma certa idade, aprender ele a arrumar as coisas dentro do seu quarto, né? Porque o seu filho tira roupa, sapato, jogar em qualquer lugar e você vai pegar, você que é pai ou mãe, ou você vai arrumar para ele. Não, você está estragando o seu filho. Porque você tem que aprender ele a arrumar as coisas, a uma certa idade, a partir de 10 anos, 11 anos, 12 anos, você tem que aprender o seu filho a arrumar as coisas dentro da casa. Aprender ele a lavar os pratos, quando ele terminar de comer, né? Lavar a panela, quando ele terminar de usar. É importante. Assim, o seu filho não vai ser uma pessoa preguiçosa, ou a sua filha não vai ser uma pessoa preguiçosa. As coisas, a disciplina dentro da casa, você passou para ele, né? Você passou para ele. Quando as roupas sujas, aprender ele a lavar. Roupas sujas, né? Você aprender a lavar, colocar na máquina para lavar. Arrumar o seu quarto, né? O sapato, você ensina seu filho a colocar no lugar certo, para não jogar em qualquer lugar dentro da casa. Isso é importante. Você não sabe onde a vida vai colocar o seu filho. Você não sabe aonde a vida vai levar a sua filha. Mesmo você tem condição, você tem pessoa doméstica que está trabalhando na sua casa, é importante você ensinar essas coisas básicas para seu filho ou para sua filha. Isso que está dizendo a palavra. Quando você faz tudo para o seu filho, a sua filha, assim amanhã vai ser uma pessoa preguiçosa. Então o seu filho não vai saber o que é trabalho. Entendeu, meus irmãos? É assim a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você. Não deixar a preguiça tomar conta da nossa vida. E você que é empresário ou empresária, não se serve quando o seu filho tem um tempo, não deixa o seu filho só jogar videogame, né? Só ficar no Facebook, no WhatsApp. Não. Quando o seu filho tem férias da escola, leva seu filho, né, no trabalho, para aprender com você. Você está trabalhando no campo, leva sua filha para aprender com você no campo, né? Mesmo você vender água na rua, né? Leva seu filho, aprender com você. Assim ele vai saber o que é trabalho. Porque amanhã você não sabe onde a vida vai colocar ele. As coisas básicas é importante, né? Para passar para os filhos, para saber o que é trabalho. Mesmo você tem pessoa que tem condição para dar tudo para seu filho, mas aprender as coisas básicas. Aprender ele fazer as coisas dele, arrumar as coisas dentro da casa. Não é você que vai fazer tudo para ele. O seu filho tá no sofá, você vai levar comida para ele, arrumar as coisas dentro do quarto para ele, as roupas, né? Você vai arrumar tudo. Não, meus irmãos. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo, né? No Provérbios 13, versículo 24. Diz assim: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. É verdade, meus irmãos. Quem amar o seu filho, não vai hesitar de disciplinar ele. Não vai hesitar de disciplinar ela. É importante em nossa vida. Porque você ama o seu filho, você vai ensinar as coisas básicas. Para saber o que é trabalho. Para saber arrumar as coisas. Para saber lavar um prato. Quando termina de usar a panela, para saber lavar a panela. Para saber passar uma vassoura dentro da casa. Isso é importante. Quando o nosso Deus está falando isso para nós, para a gente aplicar em nossa vida. É assim, amanhã, o seu filho ou sua filha não vai ser uma pessoa preguiçosa, não. Dependendo do lugar que ele vai estar, vai saber que ele tem que trabalhar. Dependendo do lugar que ela vai estar, ela vai saber que tem que trabalhar. Ela vai saber que tem que arrumar as coisas no quarto dela, na casa dela. Ela vai aplicar na vida dela, né, meus irmãos? E tem pessoa que está dizendo assim: eu amo tanto meu filho, eu vou fazer tudo para ele. Mas tem uma coisa que você esquece: você não vai estar o resto da vida com seu filho, porque amanhã ele vai ter que casar, amanhã ele vai ter que fazer a vida dele, amanhã ela vai precisar ter alguém na vida dela. É assim, as coisas básicas é importante, meus irmãos, para passar para o seu filho, para sua filha. No seu trabalho, leva seu filho para aprender a trabalhar com você, porque se não fosse o trabalho, você não ia ter a casa que você tem hoje. Se não fosse o trabalho, o carro que você tem hoje, você não ia conseguir ter. Você não ia conseguir comprar.
né? Se não for seu trabalho, o aluguel que você está pagando hoje, né? Você não vai ter condição para pagar o aluguel. E assim tem que passar isso para seu filho ou para sua filha, para saber o que é trabalho, para saber tem que trabalhar para conquistar as coisas, para ter liberdade de compra, para ter liberdade financeira. É assim. Isso é importante, meus irmãos. É importante para a gente falar desses assuntos, meus irmãos. É importante. Se você ficar com mãos cruzadas, se você ficar dormindo só, você não vai ter condição de ter o que você tem hoje, né? É por isso o trabalho é importante. Uma pessoa preguiçosa, né, não vai ter condição para comprar um pão amanhã, não vai ter condição para comer um pão. É importante que Deus está falando para mim e para você, para a gente observar os caminhos da formiga. E assim a gente vai ser uma pessoa sábia. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença na nossa vida. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pelas suas palavras, Senhor, que tu ensina para nós, Senhor, para a gente refletir nos caminhos da formiga, Pai. Assim a gente vai se tornar uma pessoa sábia, Senhor. Obrigado, Senhor, que tuas palavras, Senhor, é importante na nossa vida, e para a gente buscar o seu conhecimento, para a gente buscar sabedoria na sua casa, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela força, pela inspiração, pela vida que tu dá para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o seu nome venha sobre nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que você mandou seu filho morrer por nós, Senhor. Assim, Senhor, o seu filho aprendeu uma profissão, Pai. Deixa isso como exemplo na nossa vida, Pai, para a gente aprender, ter uma profissão, buscar uma coisa, para a gente aplicar em nossa vida. Com a mão cruzada, a gente não vai prosperar, a gente não vai chegar longe. Isso é um exemplo, Senhor, que teu filho, seu único filho, deixa para nós, Pai. Abençoe nós, Senhor, cuida de nós, Pai. Abençoe nosso trabalho, Senhor. Abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa, a nossa família, Pai. Abençoe nós, Senhor. Que seu nome venha sobre nós, sobre a nossa vida, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, tá? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu vou trazer para você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tá? Que a mão de Deus cubra a sua casa. Amém? Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.